A partir desse momento a gente vai abrir uma conversa, a gente vai começar a filmar essa conversa. Então todos que estão na sala, se permanecem na sala, estão de acordo em aparecer nesse registro audiovisual. Tá bom. Tem que aparecer aqui isso. Bom, Carol, Chico, parabéns, obrigado. Agora a gente vai ter esse momento aí para conversar um pouquinho. O Marcelo falar um pouquinho, Carol falar um pouquinho do projeto. Já falei tanto, né? E aí, bom, e as perguntas também a gente vai pedir sempre que façam no microfone por causa da gravação. Então, obrigado. O autor, o Ivan Viripaev, ele não é muito conhecido no Brasil, né? Eu tive contato com um texto do Ivan Viripaev, eu vi uma encenação dele em 2018 e fiquei apaixonada pela escrita dele. E daí, em 2020, eu encontrei esse texto e falei, eu gostaria muito de montar, eu já tinha trabalhado com o Lazzarato, a gente já tinha uma ideia de trabalhar juntos. E daí surgiu, eu convidei o Lazzarato para dirigir a peça e foi assim que nasceu o projeto. Em 2020, e só agora que a gente está conseguindo concretizar, né? Via o edital do PROAC e com incentivo também a acolhida, né, do CCBB aqui com a peça. Em seguida, quando ela mostrou o texto, foi muito bacana porque já na leitura eu achei a peça bastante engraçada, né, no sentido de que ela vai levando com um paroxismo, assim, essa discussão vai indo para um lugar assim tão que passa dos limites, né? E o jeito que o autor vai construindo uma montanha-russa, né, de um crescimento, depois um esvaziamento, crescimento, mas sempre levando para esse pico, né? E aí a gente se reconhece muito nesse jogo relacional, né? Acho que tem uma grande identificação com o que acontece com esse casal e nas relações humanas que se estabelecem, né? E a gente é provocado a rir um pouco do nosso ridículo, né? Ao ver esse casal, parece que uma espécie, algo de patético da existência humana se manifesta, né? E a gente ri um pouco disso, porque a gente se reconhece nisso, né? Nos aspectos engraçados de verdade e também nos aspectos ruins, né? Então eu sinto que é um autor que ele não segura a mão, no sentido de ele não fica, não tem pudores, ele vai enfiando mesmo a mão e vai revelando as coisas e a gente vai seguindo ele, assim, e percebe que são fatos, né? Então é um texto, aí tem dois atores, eu vou perceber aqui agora, que eu estou muito feliz com esse projeto desde o começo, também porque é uma dupla de atores que tem uma característica, tanto a Carol quanto o Chico, que para mim são indispensáveis para essa peça dar certo, que é uma grande capacidade de locução, né? Eles têm uma velocidade, uma agilidade, né? Ao dizer um texto, conseguem fazer todas as figuras possíveis, sem perder a dinâmica, sabe? E do meu modo de ver essa peça, isso é indispensável. Então é uma peça que tem 50 páginas e ela dura 1 hora, né? Uma peça que tem uma agilidade, assim, e assim a gente está construindo, né? Da cena, né? Que a gente está tentando preservar essa agilidade e graças a eles, a essa capacidade deles, isso é possível de acontecer. Então isso é muito precioso. Eles nunca trabalharam juntos, estão completamente afinados, né? Completamente afinados, isso é muito legal. Em poucos ensaios a gente percebeu uma sintonia e sinto que o trabalho vai estrear, acho que bem. Acho que bem, né? E aí, assim, lá atrás, quando eu li o texto, já chamei a Simone lá atrás para participar do projeto. O projeto está vindo há 6 anos, né? Aí vamos sim, vamos. Aí passa um ano, vai, outro ano vai. E agora que a coisa se estabeleceu. A única coisa que na minha cabeça tinha que ter nessa espacialidade é que tinha que ser não realista. A ideia da cozinha está no texto, mas não está na visualidade. E aí eu optei por 2 cadeiras e um espaço vazio, né? E aí a Simone fala um pouco mais da visualidade, porque é o lance dela. Bom,
Boa noite. Bom, acho que tem uma coisa de afinação. Eu trabalho com Lazarato. Fiquei super feliz com o convite. E acho que esse duo, né, e essa história que se passa a partir dessas 5 horas da manhã, né, e tem um ritornelo dele o tempo todo lembrar que essa discussão está se dando nesse momento às 5 horas, né, tem uma espécie de repetição. E nessa montanha-russa que o Lazarato fala, principalmente porque a gente se reconhece, a gente sabe o espaço privado de dois, né? Aonde esse tipo de discussão, né, leva, né? A gente está também nos jornais vendo, nas redes vendo cada vez mais, né, onde esse tipo de discussão pode levar. Então só me coube dentro de pensar esse espaço não realista, também contar com a imaginação da plateia, né? Então pensar algum elemento síntese tal que vocês completem. Então, sem dar spoiler, porque eu quero que vocês vejam o espetáculo. Acho que a ideia da parede e da espessura desse espaço privado me interessou bastante. E aí, a partir de um recurso simples, eu vou contar com a imaginação de vocês quando verem o espetáculo, para ver como a gente solucionou, tá bom? É isso. E o Edu, parceiro novo, né, Edu? Tá fazendo o pensamento sonoro, sonoplástico, né? Porque é uma pergunta difícil essa para ele, né? O que povoa como som uma discussão de um casal às 5 horas da manhã, né? Que tipo de sonoridade que tem? Né? Porque tem música para quê exatamente? Tem um radinho tocando no canto da cozinha, não tem nada. Que som é esse, né? E acho que tem esse papel do não realismo que vocês comentaram também, a gente vai um pouco por aí, mas é um ambiente privado que a gente imagina, assim, só ouvindo o som, só ouvindo o texto, que sons que povoam esse território, essa sala, esse quarto, essa cozinha. A gente vai trabalhar um pouco com essa sugestão de coisas e também quebrar um pouco de expectativas, porque como vocês viram, tem gêneros musicais, eles falam, né, do foxtrot, falam do tango. Ele fala, imagina essa música, né? Então a gente brinca com isso, será que essa música vai tocar, ela não vai tocar, é um tango, é um foxtrot, é tudo junto, não é? Então tá um pouco nessa fronteira também, e acho que na fronteira desse humor barra drama, barra violência, provável violência. Então a trilha pontua algumas coisas, às vezes acentuando mesmo, concordando com o que está sendo dito, e às vezes quebrando expectativa, né? Vocês podem esperar uma coisa, vai vir outra e vai derrubar, e talvez isso cause humor ou uma estranheza. Então é tudo sobre esse jogo também, né, do realismo com o texto, com esse tom, esse clima novo que eu vou propor também. A ver. Misterioso ainda, por enquanto, né? Mas já existem muitas coisas legais. Aí temos a Marina Vieira, que é companheira de muitos anos de companhia de teatro, que eu chamei para fazer assistência de direção. Suas impressões, Marina, da peça? Marina. Minhas impressões da peça. Eu fiquei muito feliz de fazer parte do projeto. É um prazer acompanhar o trabalho, tanto de direção do Marcelo quanto de atuação da Carol e do Chico, que vai crescendo, né, a cada ensaio. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa peça, que é esse final, que traz a ficção como possibilidade de solução de conflito, né? Que eu acho que expandindo é uma característica que eu admiro na arte, que consegue mostrar possibilidades de mundo através da ficção. E eu acho que essa peça faz isso de uma maneira bem bacana. Acho que é isso. Já que voltamos para a peça, foi o Mar. Vai lá, Mar. O texto.
Texto não, a tradução. Eu adoraria ter escrito esse texto, mas não escrevi. Ele é bárbaro. Adorei escutar a segunda vez, tanto que vai crescendo. Esse é o terceiro trabalho que eu faço com Helena Wassner. Na verdade, eles não me convidaram, eles convidaram a Helena. E eu estou aqui de contrabando. Helena Wassner, que vocês devem conhecer, é uma russa que mora no Brasil há mais de 20 anos, é uma grande tradutora, uma grande conhecedora, não só da cultura russa, mas da cultura brasileira também. Tem parte da literatura brasileira que eu nem me meto a conversar com a Helena, que ela já conhecia. Antes de vir para o Brasil, ela é apaixonada pelo Brasil desde sempre, antes de pensar em vir para cá. E nós traduzimos uma peça que é o Casting. Nós fizemos juntos, e é mais do que traduzir, nós fizemos juntos um livro que chama Stanislavski, Vida, Obra e Sistema. Não, Vida, Obra e Sistema, que foi editado pela Funarte em 2016, e agora é esse trabalho. Eu já traduzi muito teatro, adoro traduzir teatro, e eu sempre entendo a tradução de teatro como um trabalho de dramaturgia e não de tradução. Evidente, você tem que conhecer a língua, saber exatamente o contexto em que ela foi escrita e o que está ali na intenção do autor. Mas na prática, o teatro é feito por atores vivos, presentes diante de uma plateia viva e presente hoje. Se essa comunicação não se estabelece, a comunicação entre o inconsciente do autor e o inconsciente que nós que estamos assistindo não vai acontecer. Então, não que eu seja um traidor, mas eu sou mais fiel aos atores do que ao autor quando eu traduzo. Helena é um algoz, é meu algoz. Ela acredita em autoria. Se é uma pessoa do século XIX, ela é uma pessoa do século XVIII. Então, ela quer ser extremamente fiel ao autor. E essa ideia de você se adaptar à realidade dessa plateia e desses atores hoje, para ela é quase uma blasfêmia. Eu digo quase porque ela é extremamente religiosa e ela acredita em blasfêmia. Então, eu não falo russo ainda. Estou me esmerando, eu vou chegar lá um dia. Então não tem como trabalhar com russo. Ela fala português, mas traduzir para uma língua onde você não cresceu é muito difícil. E essa tensão entre nós dois, eu acho que resulta numa coisa muito boa, que é uma linha média. Mas é uma linha média que eu atravesso para lá, ela atravessa para cá e a gente transita muito bem. Eu adorei escutar de novo, acho que vocês estão se apropriando cada vez mais. Eu, graças a Deus, não tenho memória, então não lembro de quase nada do que eu fiz, mas de vez em quando eu vi já umas mudanças que eu achei ótimas, achei bárbaras, só não conta para a Helena, deixa a Helena descobrir quando ela for na estreia. E aí já me ocorreu uma ou duas outras que depois eu queria conversar com você. Com ele, não com o ator. O ator fala com o diretor. E só para dizer que o que eu mais gosto do texto é um pouco o que eu mais gosto da cultura russa. Nós somos muito parecidos, e é verdade. A cultura russa e a cultura brasileira são muito parecidas. Mas eles têm um despudor em mostrar sua violência que me fascina. Nós somos tão ou mais violentos que eles, mas a gente ainda tem uma coisa de colonizado, de querer parecer civilizado. A gente não entendeu ainda que os colonizadores não são civilizados. Então a gente tem sempre os russos querem que se foda, porque eles são os colonizadores e são assim mesmo, e sabem que faz parte da vitória da sua cultura esse sangue no olho. Então é como se eu visse um pouco uma forma como nós brasileiros poderíamos ser. E não seremos nunca, porque cada povo é um povo, a rigor cada pessoa é uma pessoa, ou melhor, como vocês provaram hoje, nenhuma pessoa é uma pessoa. E essa é a magia do teatro e essa é a magia desse texto. Obrigado.
Chico, fala um pouquinho sobre isso. Esqueci de dizer parabéns pela leitura, adorei, odeio leitura, eu nunca vou à leitura. Funcionou um pouquinho, vai. Eu vim aqui por obrigação profissional e escutei com grande prazer. Foi uma noite de teatro, é isso que é bom. Ô, Lázaro, me ajuda se eu estiver errado, mas eu penso que é uma questão de linguagem, mas também tem a ver com uma certa ideia que pode ser uma tese. Eu penso que todo grande autor produz personagens que não são exatamente puros, não só contraditórios, né? Porque o bom personagem sempre é contraditório também, mas no sentido da operação da coisa. Ou seja, tem sempre o ator operando a personagem, e às vezes opera-se tão bem, ou em decorrência de um texto tão armado, para que haja essa operação competente, que o ator some para ficar em primeiro plano a personagem. Outras vezes o ator mostra que está operando a personagem e fica uma coisa muito esquisita para quem assiste e muito interessante de fazer para quem está fazendo. E a qualidade do texto, para mim, vai um pouco nesse sentido, que é reforçada o tempo inteiro pela sua proposta e pela linguagem que é aberta aqui nessas entrelinhas. Então, ainda que seja uma peça realista, não é o caso, mas sempre o ator está ali operando a personagem, o que deixa uma fissura aberta para a plateia. Então, o bom texto e o bom personagem sempre exige que haja um complemento do espectador. O que evidentemente é desesperador para nós. Essa peça é desesperadora, não sei se a Carol acha isso também, porque ela depende da interlocução da plateia, depende de tempos que a gente não sabe exatamente quais são, a gente intui, e não é só a reação da plateia, é um jogo triangulado que a gente não sabe exatamente qual é, mas tem que estar acontecendo. E outra coisa que a Simone falou, que eu acho que é uma coisa bacana de pensar, é realmente um duo, né? Poderia ser um violino, um violoncelo, mas a rigor eu acho que é menos uma briga de casal do que o alcance que esses dois conseguem ter, ou deveriam conseguir produzir, para que a gente tenha a sensação de que é uma orquestra sinfônica mesmo, porque o problema está longe de ser um problema doméstico, ainda que esteja falando de coisas domésticas. Isso eu acho mais legal. Se você ligar a televisão aí, você tem um fulano que não bombardeando um país porque não teve os seus desejos em alguma medida satisfeitos numa camada íntima ali. É um problema, sei lá, se freudiano, eu não sei, de psicanálise, mas o amor, o ódio, a vingança, são todos os temperos que são tratados aqui para falar de uma condição humana e não exatamente de um problema de gabinete. Então, se a gente conseguir fazer isso, né, ou deixar esse problema para o espectador completar, acho que é uma peça que ela não é pura, ela não é o que é. Então, se a gente consegue dar essa confusão aí, lendo aqui, é muito difícil ler, porque a gente já está ensaiando. Tem um outro registro aqui completamente esquisito. Também pensei, mas vamos ver o que dá isso aqui. Porque a vontade de rir é maior lendo, você não ficou com vontade de rir? Porque fazendo dá vontade de rir também. Mas, e não é exatamente porque a gente está fazendo bem que tem vontade de rir. É porque o texto... Tudo um absurdo o texto, né? Estamos fazendo tão bem que dá vontade de rir. Mas abre também uma... É brechtiano, Stanislavski, assim, é tudo junto esse negócio aqui. Então a confusão é um pouco essa. Agora, vocês. Val Costa, ator, eu achei muito interessante porque joga a gente numa imaginação, né? Eu penso assim, na minha opinião, me joga numa imaginação da dança, da música, do entretenimento entre o casal discutindo aquela hora, né? Na madrugada, né? Então isso eu acho isso legal pra caramba, eu gostei,
Entendeu? Outra coisa também que me trouxe na minha mente, vou lá atrás, há 60 anos atrás, né? Eu gostava de ouvir rádio. E na rádio, né? Deve ser da sua época. Né? Eu escuto até hoje. Eu também. Eu sou radialista. Então, naquela época, nos auge dos meus 15 anos, né? eu gostava de ouvir rádio, né? As novelas, as brigas, né, do casal. E isso me trouxe lá para trás, da radionovela, né? Da radiofonia. Então, eu achei isso esplêndido, porque me trouxe aos anos meus, estou com 75, entendeu? Então, eu sou de 51, 8 de março agora. Então, eu adorei por causa de muitas coisas. E o texto também é bonito. O texto é bonito. Foi muito bem traduzido pelo meu conhecimento, não sei, né? Eu sou leigo nisso, porque, na realidade, eu comecei a estudar já depois de 40 anos, né? Mas eu, desde garoto, né, eu gostava disso. O papai também gostava disso, né? Que se foi, né? Mamãe também, né? E a gente ficava ouvindo no radiozinho, né? Aquelas novelas. Eu me lembro até um episódio do programa que tinha, que é o Justiceiro do Sertão, que discutiam muito, né, entre eles e tal. Então, você lembra? Então isso me traz coisas muito bonitas, o texto me traz coisas bonitas, a desavença entre o casal, que a gente costumava ouvir naquela época, né? Isso é muito bom. Adorei, gente. Muito bom mesmo, viu? Parabéns a todos, isso foi muito importante, inclusive para o meu conhecimento também, porque a gente aprende cada dia que passa com tudo que acontece, né? Mas é isso aí, viu? Vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. Boa noite, eu sou Ângela, também atriz. Para mim, eu quero parabenizar, né, aos atores, que traz uma dinâmica para o texto e deixa muito interessante, né? O ator parece muito pragmático, muito sistemático, e ela leva muito tudo, ela é muito apaixonada, isso dá para perceber, né? E como todo casal, existem as frustrações do dia a dia, então assim, essa discussão corriqueira, né? Quem nunca passou da madrugada e ultrapassou os limites? E essa obra, sabendo que ela foi traduzida da Rússia, e a gente sabe que o berço do teatro nasce ali, né, com Stanislavski, isso. Então, assim, traz essa realidade, essa naturalidade que tanto trabalha na gente, e eu acho que isso foi o que mais deixou interessante para todos nós. E, claro, assim, essa jogada da Simone, deixar coisas no ar, pra gente entrar na imaginação. A gente lendo aqui, ouvindo o texto sendo lido, a gente realmente entra nessa imaginação de casal meio senhor e senhora Smith. Algumas horas a gente vê uma coisa meio shakespeariana e muito bacana, porque é exatamente essa riqueza de cultura, de detalhes que a gente começa a viajar, né? Eu falo, meu Deus. E é muito real. Quem nunca, né? Quais os casais que não passam por isso? Então, e no final ainda tem um casal caipira, né? Para trazer toda essa graça e essa comédia, para deixar realmente leve. Então, traz uma reflexão também para recuperação de reconciliação de casais, né? Mas o autor fala isso. Isso que é mais interessante. Porque casamento é isso, né? Relacionamento, e a riqueza do relacionamento é exatamente como o idealizador, desculpa, seu nome é? Marcelo, trouxe. A vida nunca vai ser linear, né? Então é esse sobe e desce que traz essa riqueza da obra. E eu achei muito bacana. Parabéns a todos, tá? Oi. A proposta me lembrou bastante o Copo de Cólera, com a diferença que o Copo de Cólera eu não torcia para o casal ficar junto.
porque eu já estava vendo e falei assim, pô, você para, mas é saudável. E nesse caso é interessante, porque quando ele se propõe, ele falou do Jung várias vezes, acho que ele teria adorado assistir esse diálogo, porque eles sabem a origem do problema, eles só não sabem resolver o problema. Então isso tem muito de junguiano, né? Do tipo, legal, agora a gente já sabe o início da merda. Vamos tentar resolver. E esse brincar de teatrinho que eles fazem de propor a cena, em vez de vivenciar essa cena, é tão interessantemente covarde e propositivo da parte deles, sabe? É um teste de limites que muito interessante, assim. Eu gostei e eu gostei do texto, eu gostei do ritmo. Sua voz é um vozeirão, né? e a Carol, eu sou apaixonada por tudo que ela faz, então assim, tô louca pra ver esse trabalho de vocês. Parabéns, de verdade. Parabéns. Aliás, que ficha técnica, né, gente? Vocês sentaram aí, eu falei, conheço o trabalho de vocês, assim, tipo, isso é uma raça. Boa noite, parabéns. Acho que meu comentário vai um pouco na linha do que o Laza falou, da escolha da linguagem cênica, adotar um lugar não realista, que é muito interessante, porque eu acho que da leitura o que mais me salta assim, do texto é esse lugar que desde o início a disputa está posta, né? A gente vê essas duas dualidades, né, operando, mas nunca a disputa ela é material. Parece que ao invés de debater a coisa, eles estão disputando o imaginário pela coisa, né? E que isso é bonito, principalmente acho que na leitura já quase preenche a gente enquanto espectador, porque a ação vocal ser descritiva dessa palavra, do texto, já vai preencher nesse imaginário nosso do que é essa disputa deles dois. E quando o Laza traz o não realismo para falar isso da cena, só me deixa mais curioso de entender na ação física onde está isso, né? Que é porque no início eu falei, tá, um casal, eles estão conversando, sentados, né, numa situação dia a dia, corriqueira, e começa essa discussão que vai implodindo, o conflito nunca vai se desenvolver, vai apenas ficar fazendo essas micro-explosõezinhas, mas que, quando agora você fala isso do não realismo como escolha, me salta a ideia da ação, de como ela se dá no espaço com o corpo, com a atividade, se transmutando em ação, e nesse plano simbólico outro, sabe? O que eu quero dizer com isso? Nem eu sei. Deixa eu elaborar melhor na minha cabeça. Acho que eu fico curioso para ver em cena, quando a peça estreia, onde estão esses corpos, como eles agem em direção a isso. Se ela está calcada na ação cotidiana ou ela está, de fato, transmutada para uma ação simbólica, narrativa, né? A segunda opção. E a única frase que eu falo para você ver é: tudo foi pensado em paralelismo, em linhas paralelas. Então toda a dinâmica cênica é pensada em paralelismo. Ponto. Vou fazer suspense também. Mais alguém? Eu me chamo Lenita, eu sou mãe encantadora, atriz. E eu quero fazer uma pergunta assim, bem infantil. Eu queria saber por que o marido toda hora quer dançar. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Marido. Eu só obedeço ao que está escrito. São reles, boia fria. Não faço a menor ideia. Eu vejo como uma fuga. Me parece isso. Uma fuga? Uma fuga. O negócio está crescendo, a agressividade está crescendo, o ódio está crescendo, ele vem com o papo. Vamos dançar? Corta, não? Quem não gosta de dançar? Mesmo a pessoa que fala que não sabe dançar, gosta de dançar. Então, nisso, ele quer recuperar ela com a dança. E, infelizmente, ela dança, né? Apaixonado por outro homem. Um cara legal. Um cara legal, que pegou ela assim, gostoso, entendeu?
Na hora que a gente percebe que o casal está perdendo o controle. Isso. E que está aquecendo para não dança. Só que ele devia ter mais imaginação, né? Toda hora dança, ele podia ter imaginado outra coisa. Recuada, né? Entendeu? Então. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, um pouco em cima do que o Aymar falou, porque tem momentos que são muito difíceis para mim de fazer, que é o momento que ela ri do estupro, e assim, da violência, né? Essa violência escancarada mesmo. Eu gostaria muito, assim, de saber como que isso bateu em vocês, né? Se nossa, coisa horrível, essa peça não tem nada a ver. Gostaria, porque assim, eu estou me preparando para não levar muitos tomates na cara, então, durante a representação. Eu não acho que é violenta, não. Não acho. Você já várias vezes o texto. Não tem nada a ver. Eu acho assim, a intenção, mas a encenação não está violenta. Bom, vai ter aquela hora, né, que ele vai puxar ela pelo cabelo, não sei. Então, ali me lembra muito bem coisas atuais, né? Bem gostoso de ver. Não. E eu acho, bom, não sei, perguntei pro ator, ele não soube dizer, perdão. Porque dança. Uma boa estratégia. Bom, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer por esse momento de teatro. Eu adorei a leitura, excepcional o trabalho de vocês dois. E eu sou meio... eu sou amigo da Carol há muitos anos e do Marcelo, mas eu não tinha visto a Carolina há muito tempo. E agora eu gostei. Como é teu nome mesmo? Chico. Eu adorei a leitura. Vocês arrasaram. É isso mesmo, sabe? Tem potência, tem verticalização. Adorei muito a ideia. O texto, a princípio, a gente começa a incomodar no começo. É um casal. Essa questão da Carol, que ela falou assim, por que eu vou fazer esse espetáculo? Eu sempre me pergunto, na minha arrogância, por que eu vou fazer um trabalho? E aí começa a incomodar no começo. É um casal, a briga e tal, mas daqui a pouco ele começa a criar um universo, um caminho muito legal, muito fantástico. Cheguei a ficar odiando no começo, os dois se batendo, muito grito, muita baixaria, mas depois a gente vai entrando nessa história e o texto acaba virando uma grande um grande texto, na verdade, porque ele vai sendo dramático, ele vai sendo cômico, ele tem essa coisa, né, da briga entre os dois, mas na verdade isso transcende para encontrar a linha do solar. E na verdade a gente está tentando, nesse mundo cotidiano que acontece aí fora, inclusive a gente vê todo dia essa coisa do feminicídio. Essa situação dos dois, eles na verdade acabam ilesos, mas isso transcende, é um questionamento de tudo que está acontecendo no universo nesse momento. E eu adorei o texto. Depois eu comecei a enlouquecer, pirar, eu ri muito, fiquei incomodado, mas assim, é um grande texto, eu acho que vai ser um grande espetáculo, e vi muita potência nos atores. Segundo o Aymar falou, o texto, ele é um texto, mas quando ele passa pela boca do ator, então eu me senti vendo o espetáculo, eu saio muito gratificado daqui hoje. Parabéns para vocês pelo projeto, né? 6 anos, né? Então, só realizar um projeto já merece o meu respeito. Qualquer espetáculo
que vá ver, a pessoa, o grupo consegue colocar em cena, eu tenho o maior respeito. Pode ser ruim, pode ser bom, pode ser fantástico, mas assim, eu prefiro, lógico, as coisas boas, né? Mas a primeira coisa é a gratidão por realização. Então, realizar teatro, você sabe, né, Carol, há muitos anos, não é fácil, mas parabéns, um grande elenco, né? Eu acho que vai ser um grande espetáculo. Parabéns. Carol, né? Então, respondendo a sua pergunta e fazendo uma reflexão, eu acredito que, assim, nós como mulheres que nunca, né, e graças a Deus isso não aconteceu comigo, graças a Deus mesmo, agradeço a Deus todos os dias, porque nós mulheres, nós vivemos nessa berlinda da vulnerabilidade. E todas nós já passamos por situações de medo, e passa pela nossa cabeça essa possibilidade. Mas acredito que é uma linha tênue entre a reflexão bizarra, que realmente fica um pouco bizarro nesse sentido, porque todas nós já fizemos esse questionamento. Ai, meu Deus, se tivesse sido estuprado, a gente passa por isso. Por ser mulher, porque a gente tem esse medo mesmo, é incalculável. A gente, todas as vezes nós passamos pela essa vulnerabilidade. Mas e quem já passou por isso? Então, assim, vai possivelmente incomodar, possivelmente pode machucar, né? Vai haver pessoas que não vão enxergar com bons olhos e principalmente nessa modernidade de hoje, a violência tem crescido muito, né? A gente tem visto que não tem nem ultrapassado idades, né? Então, esses últimos tempos a gente tem escutado assuntos assim, histórias muito fortes. Então, eu não sei, eu acho que, refletindo aqui, eu falei, eu acho que pode ser que vocês incomodem pessoas que realmente saiam de lá, assim, sabe, com esse questionamento pautado. Eu não sei se... Eu acho que era um ponto realmente de atenção. Eu acho que vai depender muito Eu acho que vai depender muito também da interpretação de cada pessoa, né? Porque, dependendo da interpretação, esse trecho aí, desse texto, a pessoa prestar atenção, vai achar que isso foi assim, uma violência, né? Tá puxando ela pelo cabelo, como se fosse uma boneca, igual ela falou, né? Então, eu acho que depende muito da interpretação de cada um, da maneira que enxerga, né? Isso eu acho que é normal, né? Mas tem pessoas que vai, às vezes, interpretar de outra forma e pode até não gostar, né? Mas isso é interpretação das pessoas. Eu, por exemplo, eu achei isso normal, porque numa discussão de um casal, né, acontecer essa elevação, né, esse grito, né, estou dizendo que eu já passei por isso, entendeu? Então não é fácil não, né? E a gente às vezes tem que, o homem normalmente ele tem que, e é aquilo que você fez naquele trecho lá, né, achou que ia perder, então vamos dar uma acalmada, né, vamos partir por outro lado, e eu acho isso foi muito bacana, entendeu? Porque vai ensinar as pessoas também, não só a violência, mas também a calma, né, e a maneira de conduzir. Eu achei isso muito bacana também, entendeu? Achei legal mesmo. Tá? Mas eu acho duas coisas assim. Primeiro que vai incomodar, mas acho que é para incomodar. A ideia é essa. E segundo, talvez para vocês, eu entendo quando ele fala que pareceu menos violento, mas talvez porque vocês já imaginaram a cena, esteja mais claro a violência. Porque como o tempo todo eles fazem o jogo de cena do vamos imaginar, chega no momento da leitura em que a gente não sabe se a violência foi real ou não, né? Então eu acho que provavelmente isso vai ficar mais claro uma vez encenado e se continuar como é esse, porque realmente a hora que foi assim, foi uma voadora do nada,
a parte da pedofilia, daí a gente até fica em dúvida se aconteceu ou não aconteceu. E na minha interpretação não aconteceu e só por isso ela consegue rir. E nesse momento a gente percebe o quanto que ela, de repente, também consegue ser má. E não só uma vítima, e o ser humano é assim, porque senão a gente fica o tempo todo só torcendo, e aí ela é mocinha, e eu acho que os dois personagens, eles têm que ser podre pra um tá cansado do outro, e por algum motivo meio louco, achar que ainda vale a pena, e é uma grande terapia, eles tentando descobrir o porquê que ainda se atrai. Então, assim, mas eu acho que, eu entendo, mas eu só queria dizer isso, que talvez essa violência esteja mais na cabeça de vocês, porque vocês já passaram, no que tão claro pra gente na leitura de como essa coisa seria. Porque até puxar cabelo, gente, de algum jeito, sabe, nesse jogo de o cara tá o tempo todo querendo dançar. Eu lembro que quando eu fazia dança tinha uma definição que assim, que a dança é o sexo em pé, alguma coisa assim, sabe? A puxada de cabelo pode ser sexy também, dependendo do jeito que está sendo feita, sabe? Então, assim, vamos esperar para ver a cena. Não acho. Se nesse momento, tá muito certo. Não, nesse momento não, mas... Eu só queria lembrar de uma coisa que é importante nos dias de hoje. Se trata de teatro e não se trata de vida. É isso. Então a gente temos que ter atenção nessas coisas. A gente o mundo contemporâneo está caindo na esparrela de tentar unir vida e arte. Isso é um problema sério, porque você deixa de operar no território simbólico, que é fundamental para qualquer tipo de amadurecimento psíquico. O teatro também exerce esse papel. Isso aqui é um território simbólico, isso não é igual à vida, jamais será. Pessoal, só queria falar que a gente tem 5 minutos para acabar. Então o Aymar vai falar, se alguém quiser comentar, fazer algum comentário, a gente precisa se encaminhar para o final. Queria encerrar com o seu discurso. Eu quero dizer basicamente a mesma coisa que você disse, mas de um outro ponto de vista. A preocupação é absolutamente legítima, mas por outro lado, a gente vive um momento de grande infantilização. É uma sociedade infantilizada, e todos nós temos como primeira reação uma reação infantilizada diante das coisas. Do ponto de vista, se isso aqui fosse os Estados Unidos, talvez fosse o caso de todas as peças, a gente está quase chegando lá, tem que botar uma plaquinha dizendo assim, contém gatilho. Então, assim, eu já te aviso que talvez você não goste, que talvez você se magoe, do que você não sei o quê. Mas eu acho que a gente já está chegando num momento até pior, que a gente está precisando botar nos celulares, todo dia, quando a pessoa acende o celular, aparecer. A vida contém gatilho, porque não é só no simbólico. As pessoas não estão mais querendo ver na própria vida, que a vida é para adulto, gente. Senão fica difícil. Então eu acho que uma das grandes qualidades da peça é, de forma simbólica, mexer também nesses limites, entre a imaginação, o sentimento, o corpo. A dança, para mim, para responder a pergunta, para mim é trazer para o corpo na medida do possível. Como eles não podem trepar nesse momento, eu acho que ele é muito malandro. Ele é inconsciente, ele é burro pra caralho, mas ele é malandro. Gente, desculpa, obrigado, já falei demais. Bom, gente, obrigado por terem vindo aqui hoje, acompanhar essa primeira abertura de processo aqui, essa leitura. Obrigado por todos os comentários, muito bons, muito legal. E avisar que avisar de novo, que a gente estreia aqui dia 24 de abril e que essa abertura de processo tem outras etapas que vocês podem acompanhar o cronograma através do nosso Instagram, que chama... o nosso Instagram que chama do Instagram, Alinha Solar. Tá? Podem seguir a gente por lá e ver as informações da oficina e de um ensaio aberto que a gente vai fazer. E quem tirou foto, fizer um story, botar lá o @Alinha Solar, tá bom? O ensaio aberto, que dia que é?
Ensaio aberto, 25 de abril, às 3 da tarde. Mas é um ensaio... Mas é uma sessão de ensaio no dia seguinte da estreia. Mas uma ideia de um ensaio compartilhado, né? Acompanhe nas redes sociais. Pra mãe. Pra mãe. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.